Fala pessoal, vamos para a correção da prova da UFPE que ocorreu neste domingo, dia 1º de dezembro de 2019. Se você fez essa prova, se liga na correção, observa o que você errou, o que você acertou, para que você, em próximas provas de concurso, você não cometa os mesmos erros. Espero que você tenha fechado a prova de língua portuguesa. Vamos ver a correção? Vamos lá! O texto 1 trata sobre linguagem e diz assim: não existe criatura sobre a face da terra que não reflita todo dia sobre a própria língua, embora nem sempre se dê conta disso. Às vezes até colocamos no ar pedaços dessa reflexão. Certamente você já se pilhou dizendo ao seu interlocutor: me deixa dizer isso de outro modo? Esse assunto, digamos assim, terá outros desdobramentos. Por assim dizer, tudo o que preciso agora é que você me empreste uma grana. Agora eu estou pensando em calar a boca, etc, etc. Os linguistas chamam esses lances de atividade epilinguística. Complicado? Não se você pensar que epi é uma preposição prefixo tomada de empréstimo ao grego e que quer dizer a respeito de, sobre. Olha só, destaquei já aqui. Uma atividade epilinguística é isso aí. Ao mesmo tempo que você fala, você reflete a respeito das formas linguísticas que usou, para ver se estão adequadas à situação de fala em que se encontra. E seu cérebro dá conta de tudo isso. Por outras palavras, ninguém é burro se consegue falar. Colocar mais para cima, outros linguistas dispõe esse tipo de atividade no campo da psicopragmática. Esse é um rumo de estudos que considera o uso da língua para si mesmo. Você pensa em português, sonha em português e nessas situações está usando a língua para si mesmo, não para o outro. Abrindo um parêntese, o divertido nessa história é que, enquanto sonhamos, constituímos um interlocutor que nos diz coisas de que não sabíamos. Mas como é isso? Não fomos nós mesmos que inventamos o sonho e o interlocutor? Então por que não sabíamos o que o locutor inventado nos ia dizer? Não pense que isto é coisa de maluco. Pondo de lado que todo mundo tem dessas maluquices, essas perguntas nos mostram que a língua é um fenômeno basicamente mental, criado por nossa mente, e a mente é um setor de conhecimento hoje em dia sujeito a muita pesquisa. Outro exemplo, alguém pergunta sobre determinado assunto a respeito do qual não se tem uma noção clara. É normal, nesses casos, que a resposta seja mais ou menos assim. Bem, o caso é que tudo isso está muito enrolado. O que foi que o locutor negou? Ele nem tinha dado a resposta ainda. O que se negou aqui foi o pensamento. Negou-se o que ia ser dito, mediante uma negação psicopragmática. Outros fatos epilinguísticos e psicopragmáticos são estudados por uma disciplina chamada análise da conversação. Enfim, depois de pensar calado, falando com os nossos botões, somente depois disso é que sentimos a necessidade de nos comunicar com outros. Aqui está outra natureza das línguas, que não existiria sem a primeira. A língua serve para comunicar? Bem, isso você já sabia. Mesmo assim, pense nisto. Quando nos comunicamos, produz-se outro dos mistérios linguísticos, pois lançamos ao ar um conjunto de sons que são portadores de sentidos. Nosso interlocutor, se sabe nossa língua, apreende esses sons e interpreta grande parte dos sentidos que quisemos transmitir. Eu fiz questão de destacar isso aqui, até porque uma questão vai trabalhar com isso. Vou colocar mais para cima. Aí dizemos que ele captou a mensagem, ninguém sabe como explicar direito esse emparelhamento entre som e sentido. Daí ter-se considerado como arbitrária a ligação som-sentido. A relação som-sentido é uma convenção que estabelecemos entre nós. E por aqui teremos de ficar até que os neurologistas e os neurolinguistas entendam melhor o funcionamento do cérebro e nos apresentem uma explicação para esse mistério. Bom, então esse é um texto de Ataliba Castilho, disponível no Museu da Língua Portuguesa, no site do Museu da Língua Portuguesa. Bom,
Com base nesse texto, nós temos a nossa primeira questão. Vamos lá. A primeira questão diz assim: considerando a totalidade do texto 1, é correto afirmar que nele seu autor apresenta principalmente, olha só, considerando a totalidade do texto 1, é correto afirmar que nele seu autor apresenta principalmente, duas palavras aqui fundamentais nesse enunciado, certo? Letra A. Apresenta principalmente explicações específicas sobre a complexidade da relação som-sentido? Não. Até porque, no final do texto, ele diz que essa relação som-sentido ela não é ainda muito entendida, né? No final ele diz aqui, olha, daí ter-se considerado como arbitrária a ligação som-sentido. A relação som-sentido é uma convenção que estabelecemos entre nós. E por aqui teremos de ficar até que os neurologistas e os neurolinguistas entendam melhor o funcionamento do cérebro. Então ele não coloca explicações específicas. Reflexões gerais sobre a língua, focando em sua natureza e seu funcionamento. Isso sim é verdade. É o que ele trabalha de ponta a ponta nesse texto. Aí letra C. O percurso histórico da disciplina chamada análise da conversação. Não, nada disso. Ele só fala da análise da conversação no antepenúltimo parágrafo. Tá aqui, olha. Deixa eu voltar aqui para você perceber. Tá aqui. No antepenúltimo parágrafo, ele fala de análise da conversação. Só isso, não fala mais nada. Certo? Vamos lá. Letra D. A tese de que a atividade epilinguística se situa no campo da psicopragmática. Não, ele não defende isso no texto inteiro, ele não fala sobre isso no texto inteiro. Ele fala no terceiro parágrafo. Vamos para cá? Olha só, terceiro parágrafo. Outros linguistas dispõem esse tipo de atividade no campo da psicopragmática. Então ele cita isso no início do terceiro parágrafo, mas só aqui. Ele não fala, ele não detalha isso no texto inteiro, ele não fala sobre isso no texto inteiro. Letra E. Em que consiste o minucioso trabalho dos neurologistas e neurolinguistas? Não, ele também não trabalha isso de ponta a ponta no texto. A resposta é a letra B de bola. Espero que você tenha acertado essa questão. Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: analise as informações abaixo. Analise as informações abaixo. Item 1. Apesar de, por vezes, inconsciente, a reflexão sobre a língua acontece diariamente e é feita por todos nós. Isso é verdadeiro, né? Por meio da atividade epilinguística, conseguimos pensar sobre as nossas práticas de linguagem e assim avaliar a adequação dessas práticas às diversas situações comunicativas. Isso também é verdade, afinal de contas, ele disse que epi significa a respeito de sobre. Nós pensamos sobre, a respeito de, ou sobre a linguagem, né? Por ser um fenômeno eminentemente psicológico, do qual já se sabe absolutamente tudo, a atividade linguística prescinde de pesquisas mais aprofundadas. Primeiramente, olha, fenômeno eminentemente psicológico, do qual já se sabe absolutamente tudo, isso é mentira, né? Ele diz que não se sabe tudo. Os neurologistas e neurolinguistas precisam entender melhor o funcionamento do cérebro. É isso que ele diz. E prescindir, pessoal, é dispensar. Isto ele está dizendo que a atividade linguística dispensa pesquisas mais aprofundadas. Falso e muito falso. Ele disse isso no texto, então falso. Vamos lá. 4. O processo comunicativo atrela ações a sentidos, os quais são geralmente interpretáveis pelo nosso interlocutor. Isso também é verdade, verdadeiríssimo. Por que verdade, Tiago? Olha só no último parágrafo, aquele ponto que eu destaquei. Está aqui. Ele diz assim: nosso interlocutor, se sabe nossa língua, apreende esses sons e interpreta grande parte dos sentidos que quisemos transmitir, e não todos os sentidos. O que ele diz na questão número 2 é: o processo comunicativo atrela ações a sentidos, os quais são geralmente interpretáveis pelo nosso interlocutor. Isso é verdade. 1, 2 e 4, resposta letra D de dado. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 3 diz assim: releia o seguinte trecho. Pense nisto. Quando nos comunicamos, produz-se outro dos mistérios linguísticos.
Pois, olha só, pois lançamos ao ar um conjunto de sons que são portadores de sentidos. O termo destacado introduz um segmento. Olha, pessoal, as únicas dúvidas aqui seriam entre explicativo e causal. O restante a gente elimina. Por quê? Tiago, não pode ser conclusivo, não? Não, porque a palavra pois, para ser conclusiva, deveria aparecer após o verbo da oração em que ele se encontra. E a palavra pois está antes do verbo. O verbo está aqui, olha, lançamos. Se está antes, ou é explicativo ou é causal, no nosso caso é explicativo. Por quê? Quando ele diz assim, produz-se outro dos mistérios linguísticos, pois lançamos ao ar um conjunto de sons que são portadores de sentidos, ele não está dizendo que o fato de nós lançarmos ao ar um conjunto de sons que são portadores de sentido, ele não está dizendo que isso aqui causou a produção desse mistério. Ao contrário, ele diz assim, olha, quando nos comunicamos, aí a comunicação seria a causa e a consequência seria isso aqui. É claro que aqui ele não colocou causa porque ele colocou uma relação de tempo, né? Mas seria mais lógico dizer que isso é a causa, a comunicação, e como consequência surgem os mistérios. Mas eu não entendo lançar ao ar um conjunto de sons que são portadores de sentidos, eu não entendo como o causador da produção de mistérios. Então eu vejo mais como explicativo, né? Apesar que é uma questão bastante polêmica aqui. Certo? Então vamos lá para a próxima questão, questão número 4. Questão número 4 diz assim: releia o seguinte trecho. Não pense que isto é coisa de maluco. Pondo de lado que todo mundo tem dessas maluquices, essas perguntas nos mostram que a língua, aí ele quer aqui, a expressão destacada tem o mesmo valor semântico de pondo de lado significa deixando claro? Não. Sabendo-se? Não. Desconsiderando? Claro. Quando você diz assim, eu vou pôr de lado essa discussão, isto é, você vai desconsiderar a discussão. Eu vou pôr de lado. Pôr de lado é excluir, né? Desconsiderar. Resposta letra C, questão muito fácil. Vamos lá, quinta questão. Quinta questão, assinale a alternativa que traz o enunciado correto do ponto de vista da concordância verbal e nominal. Olha só. Para compreender a dinâmica de uma língua, são necessários considerar vários fatores. Falso. Olha, considerar vários fatores, esse é o sujeito do verbo ser que está antes. Só que é um sujeito chamado de sujeito oracional. Sujeito oracional. É representado por uma oração. Como é que eu sei que é um sujeito oracional? Porque eu percebi um verbo dentro do sujeito. Então, quando há uma oração ligada a um sujeito oracional, o verbo dessa oração deverá ficar no singular. E automaticamente o adjetivo aqui no singular. Então, correto, para compreender a dinâmica de uma língua, é necessário considerar vários fatores. A percepção que têm os falantes, olha, colocando na ordem direta, a percepção que os falantes têm. Então, deve ser com acento circunflexo. Errado aqui, olha, é de que sua língua é mais fácil do que as outras, né? Do que as outras. O único erro foi realmente o acento circunflexo. Letra C. Afirma os linguistas que a atividade epilinguística é crucial para a comunicação. Não é afirma os linguistas. Os linguistas afirmam. Então deve estar no plural o verbo. É importante as pesquisas dos neurolinguistas para entendermos a relação som-sentido. Olha, as pesquisas dos neurolinguistas são importantes. São... Opa, deixa eu colocar mais abaixo. Aqui, olha. Puxei para cá. São importantes. Importantes. Com apertadinho aqui. São importantes. Tudo bem? E depois nós temos, letra E, todos os falantes nativos de português sonhamos em português, não em outra língua. Tiago, sonhamos, mas por que ele colocou o verbo na primeira pessoa do plural, se ele colocou aqui todos os falantes nativos de português e é um trecho, é um sujeito que está na terceira pessoa. Olha, terceira pessoa do plural, todos, e aqui primeira pessoa do plural. Isso está certo? Bom, isso é o que nós chamamos de sílabes.
O que é sileps, Tiago? Sileps é uma concordância com a ideia trazida pelo sujeito e não com o próprio sujeito. Quando ele diz aí todos os falantes nativos de português, ele se inclui entre os falantes. Então, se ele se inclui, ele coloca o verbo na primeira pessoa do plural. É uma sileps de pessoa. Por que sileps de pessoa? Porque o sujeito está na terceira pessoa do plural, enquanto o verbo está na primeira pessoa do plural, né? Então, terceira e primeira, há uma divergência nas pessoas gramaticais, nós chamamos de sileps. É uma concordância com a ideia de que no sujeito o autor também se insere, né? O autor do texto está inserido, ele se coloca entre os falantes nativos de português. Sexta questão, já está toda marcada aqui. Diz assim, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado no seguinte enunciado. A capacidade de comunicar é comum a todas as línguas que existem. Olha, esse a todas não pode admitir acento grave, como ele colocou, porque todas é pronome indefinido. E além do mais, o a está no singular e a palavra posterior no plural. Letra B. Como pensamos em uma dada língua, é impossível separar a língua e o pensamento. Olha, não posso colocar o acento grave antes de língua porque não ocorre crase aqui, já que separar é um verbo transitivo direto. Não pediu preposição para formar a crase. Então tá falso. Letra C. Línguas sem falantes. Não imagino a língua a qual você se refere aqui. Sim, certo. Já marquei aqui letra C. Quem se refere a, né? E aí o que é que eu faço? Jogo a preposição exigida pelo verbo para antes e a qual. Então acontece isso aqui, olha. A preposição exigida pelo verbo vai ser jogada antes do pronome relativo a qual. Eu vou juntar a preposição a mais o artigo a e vou formar o acento grave. Foi o que aconteceu na letra C. Certíssima. Letra D. Depois de ler o texto, a conclusão a que chego. Olha, não pode, porque eu não posso colocar acento grave antes de pronome relativo que. Na verdade, o único pronome relativo que admite acento grave é a qual e o plural dele, né? As quais. Letra E. Certamente a língua que falo hoje não é mais aquela dos meus antepassados. Mas, Tiago, a gente não pode utilizar acento grave no pronome aquela? Pode, desde que alguém tenha pedido preposição. Observe que ninguém pediu preposição nessa frase. Certamente a língua que falo hoje não é a língua, não é aquela dos meus antepassados. Ninguém pediu preposição a. Portanto, resposta letra C. Sétima questão. Observe o cumprimento das regras de regência no trecho. Você reflete a respeito das formas linguísticas que usou para ver se estão adequadas à situação de fala em que se encontra. Essas regras estão igualmente cumpridas em. Então vamos lá. Ele só vai modificar o finalzinho, quando ele diz assim, para ver se estão adequadas à situação de fala de que você está participando. Olha, pessoal, temos que entender o seguinte, o que aqui é um pronome relativo e logo após o pronome relativo apareceu um verbo que é o verbo participar. Quem participa, participa de. Olha só. Preposição pedida pelo verbo participar é a preposição de. O que é que a gente tem que fazer, segundo a gramática? Jogar essa preposição antes do pronome relativo. Vamos lá jogar? Olha só. Foi isso que ele fez? Foi. Olha aqui. Preposição de. Então, certíssima a letra A. Letra B. Você reflete a respeito das formas linguísticas que usou para ver se estão adequadas à situação de fala a qual você está envolvido. Quem está envolvido em algo e não a algo. E ele colocou a qual aqui, seria na qual você está envolvido. Você reflete a respeito das formas linguísticas para ver se estão adequadas à situação de fala a que você está inserido. Quem está inserido em algo. Então não é a qual, é em que ou na qual, né? Olha, em que ou na qual aqui. Em que você está inserido. Depois ele lá no final diz assim, para ver se estão adequados à situação de fala de que você está submerso. Quem está submerso a. Certo? Preposição de ele colocou é a preposição a. Falso. Você reflete a respeito, tarará,
a situação de fala em que você está atrelado. Quem está atrelado a. Ele colocou o em aqui, está errado, é a preposição a. Então, resposta para a 7ª questão, letra B. Letra A, né? Letra B não, letra A. Vamos lá. Próxima questão com base nesse poema, no texto aí, olha. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo teodorar, intransitivo. Teodoro, teodora. Isto é, te adoro, Teodora, né? Era o que ele queria dizer. O título do texto 2 já indica a proposta temática do poema, que revela especialmente um eu lírico que... Olha, o título é neologismo. O que é neologismo? Palavra nova. Palavra nova é um neologismo. Coloquei aqui, olha. Palavra nova é um neologismo. Então, o título do texto 2 já indica a proposta temática do poema, que revela especialmente um eu lírico que sabe traduzir bem as palavras? Não. Tem habilidade para criar palavras? Sim. Olha, palavra nova, palavra criada recentemente. Resposta letra B de bola, bem direta essa questão. Desconhece muitas palavras? Não. Não consegue declarar seu amor? Também não. Tem dificuldade para fazer poesia? Também não. Então, resposta letra B para a 8ª questão. Vamos para a 9ª questão. 9ª questão diz assim: no poema, o eu lírico não apenas inventa uma forma verbal, mas também a conjuga. Assinale a alternativa que traduz o enunciado com as formas verbais corretamente conjugadas. Letra A. Se todos vocês fazerem uma reflexão, não é fazerem, é fizerem. Isto é, futuro do subjuntivo do verbo fazer. Se eu fizer, se tu fizeres, se ele fizer, quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, e no plural, quando eles fizerem. Letra B. A linguística será mais bem compreendida quando dispormos de educação de qualidade. Não é dispormos, é dispusermos. Dispusermos. Por que dispusermos? Porque o verbo dispor deriva do verbo pôr. E o verbo pôr conjugado no futuro do subjuntivo é quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos. Então só é acrescentar o prefixo aqui, olha, como a gente viu aí, quem foi meu aluno no presencial, viu tudo isso comigo. Vamos lá, letra C. Quem vir para o Brasil, não é quem vir para o Brasil, é quem vier. Quem vier para o Brasil. Letra D. No caso do Brasil, índios e africanos interviram no percurso da língua. Não é interviram, é intervieram. Intervieram. O verbo intervir deriva do verbo vir. O verbo vir conjugado no pretérito perfeito, no passado, é eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Tá aqui, olha. Então, intervieram. E letra E, se você vir um poliglota, saiba que para ele a atividade epilinguística é mais intensa. Vir aqui é o verbo ver conjugado no futuro do subjuntivo. Esse é o futuro do subjuntivo do verbo ver. Se é o futuro subjuntivo do verbo ver, a resposta é a letra E, porque tudo está correto aqui. Se você vir... Isto é a mesma coisa de dizer se você observar um poliglota, se você vir um poliglota, saiba que para ele a atividade epilinguística é mais intensa. Terceiro texto e última questão. Bom, o texto é uma tirinha e diz assim: ufa, estou cheio. Você poderia ter dito que está satisfeito. Acho mais apropriado. Pois bem, estou satisfeito de você. O texto 3 ajuda o leitor a compreender que. Vamos lá, letra A. O sentido de cheio difere radicalmente do sentido de satisfeito. Não. Podem ser palavras sinônimas. Não difere radicalmente, tanto é que ele utilizou no primeiro quadrinho de maneira eficiente. Ufa, estou cheio.
O interlocutor dele entende, só que ele diz que satisfeito seria mais apropriado, mas a palavra cheio foi entendida como satisfeito. Em qualquer situação, empregar cheio em lugar de satisfeito é errado, falso. O termo cheio não deve ser empregado em lugar de satisfeito, pois os sentidos são opostos, mentira. As palavras cheio e satisfeito são sinônimas em alguns contextos, mas não em todos. Verdade, resposta letra D. Por terem equivalência semântica, cheio e satisfeito são sempre intercambiáveis, isto é, podem sempre ser trocadas umas pelas outras, né? Quer dizer, uma pode ser trocada em relação à outra. Falso porque aqui no final não deu certo, né? Estou satisfeito de você? Não deu certo. Então, resposta letra D de dado. Essa foi a prova de assistente administrativo da UFPE, ocorrida no dia 1º de dezembro de 2019. É isso aí, pessoal, essa foi nossa correção, como eu disse lá no início, espero que você tenha fechado essa prova da língua portuguesa e tenha dado tudo certo aí no teu concurso. É isso, eu fico por aqui e até a próxima. Lembra, se você ainda não segue esse canal, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações e deixa o teu like, que é muito importante. E se possível, compartilha com os amigos esse vídeo para que mais pessoas vejam essa resolução. É isso, até a próxima, pra frente concurseiro!